O Quinto Sinal vai marcar 8 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. E ontem à noite, no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro entregou uma medida provisória que busca acelerar a privatização da Petrobras. Num discurso rápido, o presidente falou sobre a vontade de seguir com a agenda de privatizações. A Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória. E a nossa agenda de privatização, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que vai pautar o texto no plenário da Câmara na semana que vem. E o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes deve estar se perguntando, né? Mas o que foi isso? Que sinalização foi essa? Qual foi essa decisão do governo Bolsonaro, logo depois da Petrobras? Muita gente dizendo que o governo tinha abandonado a agenda liberal, foi uma sinalização, é só para inglês ver. O que é isso aqui que aconteceu ontem à noite? Aliás, com o reaparecimento do ministro Paulo Guedes numa cerimônia pública, ele estava ao lado do presidente, não se manifestou, não falou a respeito disso. Para a gente colocar aqui um pouco de perspectiva nessa história, vamos voltar um pouquinho no tempo. Não muito. É que as coisas têm acontecido com uma velocidade tão rápida, tão alta, não é? Ainda mais agora com pandemia, que parece que a eleição de 2018 já faz um século, eu pelo menos tenho essa impressão. A percepção de tempo agora, durante a pandemia, ficou um pouco diferente. Mas vamos voltar. 2 anos e um pouquinho, campanha eleitoral de 2018. Na eleição de Jair Bolsonaro, o presidente assumiu para si, o então candidato, a chamada Agenda de Costumes, que foi uma agenda que falou, naquele momento, muito fortemente ao coração dos brasileiros. O que ele defendia? Bem, primeiro havia ali o repúdio aos governos do PT. Foi a bandeira do então candidato Jair Bolsonaro. E aquilo fez todo sentido naquele momento em que o país pagava uma conta altíssima pelas bobagens que foram feitas durante o governo Dilma Rousseff e por uma transição ali com tumultos também durante o governo Michel Temer. Isso falou muito alto ao coração dos eleitores. Segundo, a pauta de costumes. Então, questões ligadas a gênero, questões ligadas a armamento, algumas questões ligadas também à orientação religiosa. O presidente sempre falou muito de perto para esses grupos. Essa foi a pauta que ele assumiu. E falou o seguinte, naquela frase que entrou para a história: economia é com o posto Ipiranga, vai lá e pergunta para ele. Paulo Guedes, que sempre colocou em pauta uma agenda liberal. Primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Parece que faz tempo também, mas não, faz pouco tempo. Houve um avanço importante no Congresso com a reforma da Previdência. Que sim, é verdade, já havia sido ali, o caminho já havia sido sedimentado pelo governo Michel Temer, que mandou proposta e principalmente colocou o assunto em pauta na sociedade. E esse é o caminho fundamental para que uma mudança grande possa acontecer. Isso já estava pronto. O que faltava era o clima político no Congresso para aprovar essa mudança, ela foi aprovada. E ela é importante. Ficou ali já quase que no capital político, mas a reforma da Previdência teve o mérito de criar idade mínima de aposentadoria, com regra de transição, mas idade mínima para homens e mulheres, setor público e setor privado. Isso é uma mudança muito grande. Segundo ano do governo Bolsonaro, pandemia, as energias se voltam para outro lugar. Veio o auxílio emergencial, mas ele teria que vir de qualquer forma, é para isso que serve um governo. Para entrar quando ele é necessário. Terceiro ano do governo Bolsonaro, é o que a gente está agora, um fato político muito relevante. Eleição do presidente da Câmara e do Senado com um alinhamento político com o Executivo, ou seja, aquela história de que o presidente da Câmara sentava em projetos e a possibilidade também de passar para o parlamento a culpa pela demora no andamento de projetos não existe mais. Porque hoje presidente da Câmara, do Senado e Executivo são alinhados, estão juntos. Então a gente vai logo descobrir se o que aconteceu ontem com a proposta de estudos para a privatização da Eletrobras é o primeiro passo
E aí a gente vê que até agora nada foi feito, não é? Nesse campo de privatização, não. Estamos saindo do zero. A gente logo vai descobrir se isso é um fogo de palha, é uma comunicação ali pontual do presidente Jair Bolsonaro para sossegar o periquito do ministro Paulo Guedes, que ficou bravo com a história da Petrobras, ou se de fato é uma sinalização maior para o mercado. A Eletrobras é uma empresa importante, ela tem mais de metade das linhas de distribuição do país, ela tem empresas que são muito relevantes localmente. Itaipu Binacional não está incluída na privatização, até porque é uma questão legal, incluindo os outros países que fazem parte ali do acordo dos 3 países, mas é uma sinalização importante. Então, assim, para o nosso ouvinte, fala, escuta, isso aqui vai para onde? É uma pergunta que tem que ser feita, mas a gente vai ter a resposta rapidinho no Congresso Nacional e depois, quando o projeto voltar para o Executivo. Se ele vai entrar no banho-maria de tantos outros projetos ou se vai ser levado para frente. Façam suas apostas. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Qual que é a sua aposta? Então, olha, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Governar não é fácil mesmo, né? O presidente Jair Bolsonaro era muito criticado e com toda razão, dos críticos com toda razão, né? Exatamente pelo fato de o governo não haver turbinado, digamos assim, o processo de privatização. Foi uma coisa muito tímida, chegou-se a fazer uma lista de empresas que seriam privatizadas, mas ao contrário de um processo massivo de privatizações que o Brasil espera e precisa, o que a gente viu foi até a criação de uma nova estatal, né, ligada à Marinha do Brasil, a nave, chamada nave, etc. Bom, o fato é que ontem ele era criticado por não iniciar o processo de vacinação e ontem ele foi criticado por haver iniciado o processo de vacinação. Como é que pode? Isso é hora? Por que agora? Aí começam as perguntas, né? É difícil esse negócio de ser governante, né? É criticado quando faz, é criticado quando não faz. Você vê no caso da Petrobras, as pessoas criticavam o governo pela incapacidade de acabar com essa política criminosa da Petrobras de reajustes semanais do preço de petróleo, reajustes que já foram diários. Isso já foi até pior, né? Os reajustes eram diários na época de Pedro Parente na presidência da empresa, no governo de Michel Temer. Hoje são semanais, mas continua sendo uma coisa gravíssima, né? Impactando sobre a qualidade de vida das pessoas, sobre os ganhos das pessoas, sobre os custos das empresas e dos cidadãos. E aí a crítica para cima do governo era que o governo não fazia nada contra isso. Aí o governo resolve agir. Aí a crítica agora é porque o governo resolveu agir contra esse estado de coisas na política de combustíveis, né? O fato é que, seja qual for a razão do presidente, eu imagino, eu quero crer que são as melhores, são aquelas que foram assumidas durante a sua campanha eleitoral, é de iniciar, para valer, um processo arrojado de desestatização, né? De privatização de empresas estatais, que na maioria dos casos, na quase totalidade dos casos, só nos custam muito dinheiro e produzem muito pouco, né? Produzem privilégios, produzem regalias para os seus integrantes. O levantamento recente da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia mostrou que há 19, entre as 45 maiores estatais federais do Brasil, 19 delas recorrem rotineiramente ao Tesouro Nacional para cobrir o rombo, né, os prejuízos de sua atuação. 19. E empresas importantes que a gente nem imagina que seja tão recorrente a presença dessas empresas, dos seus dirigentes, lá no Tesouro Nacional, com a cuia pegando dinheiro nosso, que o dinheiro que está no Tesouro Nacional é dinheiro que sai do nosso bolso, dinheiro do imposto, que sai do nosso salário, que sai dos ganhos das empresas, né? E essas empresas vivem uma situação curiosa, dão prejuízo, essas empresas estatais de uma maneira geral, dão prejuízo e são as que dão prejuízo as mais generosas na concessão de privilégios, regalias e benefícios para os seus diretores e para os seus funcionários. Tem que acabar com isso, né? Tem que privatizar, se o novo controlador privado quiser manter, por exemplo, no caso da Petrobras, se fosse privatizada, eu não acredito muito que isso aconteça, se o novo controlador, um eventual controlador privado da Petrobras quiser manter
o gasto de 2 bilhões e 200 e tantos milhões de reais por ano com o plano de saúde dos diretores e funcionários da Petrobras, ok, que o façam, né? O que esse dinheiro não pode é sair do nosso bolso, né? Esse dinheiro não pode sair do preço da gasolina, do preço do óleo diesel, do preço do etanol, como está saindo. Na entrevista que nos concedeu o general Joaquim Silva e Luna, que vai assumir a presidência da Petrobras, ele disse exatamente isso. Olha, tem que mexer nesses custos, porque esses custos compõem o preço final do produto da Petrobras, né? Que é a gasolina, que é o óleo diesel e que é o etanol, por conta do comando que, embora não produza etanol, quem determina a política de preços do etanol é também a Petrobras. Mas, enfim, o fato é que eu gostei muito de assistir ontem à cena do presidente atravessando a pé a rua, lá a Praça dos Três Poderes, para entregar pessoalmente ao Congresso Nacional, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a medida provisória que agiliza a privatização da Eletrobras. Se era por falta de projeto, se era por falta de um instrumento, de um instrumento legal enviado pelo Poder Executivo, pela Presidência da República, está aí, ó. Tem aí, a bola agora está mais uma vez com o Congresso Nacional. Tomara que o presidente da Câmara cumpra o compromisso que assumiu ontem, publicamente, e colocar isso em votação, essa medida provisória, já na próxima semana. Isso é ótimo, porque é preciso começar o processo de privatização, não é, Thaís? Por uma grande empresa, uma empresa importante, porque isso sinaliza para o mercado a intenção de desestatização do governo, a seriedade do projeto, né? Aí, a partir de uma empresa grande como é a Eletrobras sendo privatizada, aí tudo mais fica mais fácil. Para colocar... Aliás, Cláudio, deixa eu só me corrigir aqui, viu? Eu falei Petrobras na abertura do jornal. Gente, é Eletrobras. Não, Petrobras, na verdade, o governo foi no sentido oposto, no sentido de cobrar da empresa uma previsibilidade na política de reajustes e falar o seguinte: aqui mando eu e esse presidente não está servindo para mim. Fico imaginando, Cláudio, se também essa última informação sobre o reajuste do diesel e da gasolina, que foi uma paulada, né? Mais de 10%. A gente já acumula alta de 40% só nesse ano. E olha, por enquanto é só discussão, porque na bomba o preço continua lá em cima. Mas se essa informação também não pegou o Palácio do Planalto e o presidente da República de surpresa, e aí o presidente fala: escuta, como assim? Eu fico sabendo pela imprensa, fico sabendo a hora que já está decidido que a partir de amanhã o combustível no país inteiro está 10%, 15% mais caro. Então deve ter tido uma onda de irritação também. Para a gente situar o nosso ouvinte em relação à Eletrobras. Discussão da Eletrobras no sistema elétrico com a gestão e a operação do governo federal começou a ser discutido lá no governo Vargas, segundo o governo Vargas. Olha como faz tempo e como os tempos eram outros, não é? Não avançou no Congresso naquele momento. A Eletrobras foi criada em 62 e foi inchada em termos de investimento, de tamanho de máquina e de estrutura durante o governo militar. Hoje, a Eletrobras ela é responsável por 37% da capacidade de geração de energia no país. Tem 36 usinas hidrelétricas, 128 térmicas, sendo 2 termonucleares, entre elas aqui a gigante Itaipu Binacional, e tem participação societária em praticamente todas as companhias energéticas que atuam em estados, e algumas são municipais também. Ou seja, é uma estrutura gigantesca. A minha dúvida, Cláudia, é só a seguinte: esse projeto foi enviado ontem à noite, meio de afogadilho, ao Congresso, para sossegar o ministro Paulo Guedes, sossegar o mercado, dizer: olha, não entendam mal, o que aconteceu na Petrobras é uma coisa pontual e a gente ainda tem esse compromisso aqui, vamos seguir com ele? Ou ficamos só com a parte de sossegar o ministro e sossegar o mercado e levamos o assunto em banho-maria? Essa é a minha dúvida, porque... Acho que não, viu? Assim, eu acho que devemos ficar tranquilos com relação a, por exemplo, a posição, se isso provoca intranquilidade, né, com relação à posição do ministro da Economia. O presidente da Petrobras foi demitido depois que o ministro foi consultado. O ministro pode não ter gostado muito, evidentemente, né, porque foi indicado por ele
Foi a pedido do presidente. O presidente nem precisava fazer isso, mas na composição do governo, o Paulo Guedes, me arruma aí um cara bom para Petrobras, tá ok? E aí o Paulo Guedes indicou o Roberto Castelo Branco. Não faz parte, digamos assim, da área de atuação do Ministério da Economia. A Petrobras é subordinada ao Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque, não ao ministro da Economia. Mas por conta dessa indicação lá na origem, né, no início do governo, o presidente comunicou, né, ao Paulo Guedes que, olha, encaixou legal. O que eu acho que o aparecimento do ministro junto do presidente ontem, os dois juntos, atravessando lá a Praça dos Três Poderes para entregar juntos o projeto a medida provisória que agiliza a privatização da Eletrobras, aquilo ali desfez um monte de mentiras que têm sido publicadas, né? Ontem chegaram a publicar que o presidente tinha declarado a interlocutores, isso um velho recurso, né, de lorota, que iria mudar pessoas, integrantes da equipe do Paulo Guedes. Olha, isso aí está mais para intriga do que para fato, né? Porque a gente já deu para observar o jeito do presidente Bolsonaro, né, Thaís? Desde que assumiu, assim, ele não abre mão de escolher ministro, né? Portanto, assim, Centrão, essa turma toda não vai escolher um ministro. Ele é que escolhe, né? Mas assim, ele escolhe o ministro, mas dá liberdade para que o ministro componha a sua equipe. Se algum integrante daquela equipe pisar em falso, ele vai cobrar do ministro, vai pedir providências do ministro. Ele não interfere nesse nível de mudar auxiliar de ministro, isso absolutamente não existe. Mas, enfim, o fato é que ontem desmentiu uma série de expectativas, né? Até a imprensa internacional, que fica se louvando nessas lorotas, nessa verdadeira enxurrada de lorotas que constitui o noticiário da política e da economia no Brasil, até lá fora o ministro da Economia sumiu. Como assim sumiu? Né? Simplesmente porque o cara não deu entrevistas, porque ele não apareceu em público para aplaudir ou criticar a decisão do presidente de substituir o presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras não é indemissível, é um cargo de confiança do presidente da República, é prerrogativa do presidente escolher quem vai presidir a Petrobras, ponto final. É simples assim. Ministros menos experientes com a gestão pública, como é o caso do próprio ministro Paulo Guedes, sabe disso, sabe que o presidente é dele o cargo, né? Não é mais de ninguém, nem mesmo do ministro que o indicou. Você está aqui com o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, agora 8h17, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Foco em você.